Alô! Segundo vídeo, a gente está comentando a respeito de modelo linear e mínimos quadrados, tá bom? Então, vamos colocar isso daqui, mínimos quadrados, né? Seria, dessa vez eu coloquei direitinho lá a tela, tá? Então, novamente, a gente coloca aqui mínimos quadrados. E a ideia agora mínimos quadrados, observar os procedimentos. Depois que encerrei o vídeo, me preocupou saber qual seria o quarto pressuposto para o modelo linear, um ajuste linear. E, portanto, uma análise de variância. Você tem, as variáveis têm que ser independentes, quer dizer, x tem que ser independente de y, a distribuição dos dados deve obedecer uma curva normal, você deve ter homocedasticidade, ou variâncias iguais, homogeneidade de variâncias, e o outro, também de certa maneira é mais simples, o quarto também, é que você tem que ter medidas independentes. Então, uma medida não pode depender da outra medida, entendeu? Uma medida não pode depender. Quer ver aonde na bancada isso aí acaba sendo ferido? Por vezes você faz uma análise lá que você tem um aparelho para fazer uma medida, tá certo? Você tem um aparelho lá que você vai fazer uma medida. Aí você precisa fazer 3 medidas e depois você vai construir uma curva de calibração com 3 medidas, tá bem? Então você vai fazer lá 5 pontos qualquer do seu trabalho lá, vai fazer a calibração, uma curva analítica, sei lá, e aí você vai fazer 3 medidas de cada um dos 5 pontos. Mas aí por preguiça, por falta de dinheiro, falta de material, falta de sei lá o que, de conhecimento muitas vezes também, você faz as 3 medidas da seguinte maneira: você faz 5 tubos de ensaios, pega um tubo de ensaio, coloca no aparelho, aperta o botão e ele dá uma leitura. Aí você aperta o botão de novo, ele dá uma segunda leitura. Aí você aperta o botão de novo, ele dá uma terceira leitura. Manja? Você fez 3 leituras naquele equipamento, mas você não tem uma triplicata. Isso é meio truquento, né? Você tem uma triplicata matemática, que você fez 3 leituras, mas você não tem uma triplicata do ponto de vista estatístico, porque você não fez 3 tubos diferentes, por assim dizer, né? Desculpando a infantilidade, 3 tubos de ensaios diferentes, em que você jogou a mesma concentração, supostamente, dos reagentes nesses tubos e depois você partiu para a análise. Não, você simplesmente analisou a partir de uma mesma amostra. Então veja que aí a primeira amostra, a leitura da segunda amostra dependeu a leitura da terceira amostra dependeu da segunda, que dependeu da primeira, porque a amostra era a mesma. Então aí você está ferindo um pressuposto, que é o pressuposto de medidas independentes. Tá bem? Mas vamos lá. A ideia agora é a gente colocar os tais dos procedimentos. Tá? Quais são os procedimentos? Quais são os procedimentos que nos levam a fazer o ajuste linear, né, em modelos lineares? Lembrando que em um determinado momento, acho que a gente deva fazer isso, a gente vai pegar dados da literatura mais para frente lá e vai fazer de repente uma análise de variância em cima desses dados de literatura dentro do bioquimiquês, né? Dentro da bioquímica propriamente dita. Cara, você tem vários procedimentos de técnicas de mínimos quadrados e uma amplitude desses procedimentos dependendo da, vamos dizer assim, da esfera de alcance, mas basicamente esses procedimentos eles precisam achar isso aqui, ó, y vai ser igual a mais b vezes xi, em que y e xi são variáveis independentes, y com medidas independentes, né? E que obedece uma distribuição normal e homogeneidade de variâncias. Mateus 4 pressupostos aqui, tá certo? Há 2 procedimentos, vamos dizer, básicos para isso. Um é um procedimento muito conhecido, que é aquele empregado com calculadoras, principalmente, tá certo? Que é um procedimento no qual eu trabalho com somatórias de quantidades, tá certo? Eu trabalho, portanto, com somatórias de quantidades. Vamos colocar aqui procedimento. Esse aqui é um. Eu trabalho com somatórias de quantidades. Aqui ficou muito longe, né? Eu trabalho com somatórias de quantidades tais como somatória de x, somatória x ao quadrado, certo? Somatória de x vezes y. Você já viu isso em algum lugar, não viu? Ou então,
somatória de x ao quadrado, e a mesma coisa para y, né? A mesma coisa que você pega aqui para y, assim por diante. A calculadora faz muito isso. Tá? Quando você vai, por exemplo, fazer uma regressão linear na calculadora, aí você aperta um botão para entrada de dados, né? Data, EDAT, alguma coisa assim. Aí você coloca o x e coloca o y e dá entrada. Coloca o x, coloca o y e dá entrada. Cada vez que ele vai dando essa entrada, ela automaticamente computa essas quantidades aqui. E nessas quantidades aqui, calcula-se esse A, por exemplo, tá? Calcula-se esse A, por exemplo, como sendo igual a uma média dos valores de y observados menos b vezes uma média dos valores de x observados. É isso aqui que ela faz. Então, o intercepto é calculado a partir de valores médios de y e de x. E o valor b? O valor b, vou prolongar para cá. B é mais sofisticado. B é computado a partir da somatória de x, y, menos a somatória de x, somatória de y, sobre o valor de n. N é o número de elementos que você tem. Isso tudo sobre somatória de x ao quadrado menos somatória de x ao quadrado sobre n. Not so easy. Não é muito simples, né? Mas quando você joga isso numa calculadora, na hora que você vai computando os dados, os pares x e y, ela vai automaticamente já fazendo isso daqui. De maneira que quando você para, vamos dizer que você tem 10 pontos, você faz 5, aí você aperta, me calcula agora intercepto e inclinação, ela já te dá, porque ela já computou aquilo lá. Vai até o 10, ela vai só atualizando os dados. Tá certo? Então, essa é uma forma de se realizar o ajuste. Opa, fiquei grandão de repente, desculpa aí, foi mal. O ajuste linear de dados, que dá uma trabalheira razoável, né? Essa dá uma trabalheira razoável. Existem outras formas de propiciar isso. Uma forma que eu vou exemplificar o RStudio para isso, então isso aqui seria através de, vamos colocar um título para isso? Vamos colocar um título para isso. Ficou meio pego aqui, né? Vamos colocar assim, ó. Então um seria por somatórias. Tá? Por somatórias. Ficou meio feio aqui, mas tudo bem. E o outro seria vou até não vou colocar assim, fica feio. O outro seria por solução de sistema linear. Eita. Só relembrando, estamos nos dedicando essa semana a talvez não entrar tanto na bioquímica, mas entrar um pouco no quantitativo dela, né? Quer dizer, as grandes ferramentas de trabalho de quem analisa dados experimentais com um número pouco de elementos, vamos dizer, número baixo de elementos, em que você não tem, não é data science, né? Não é ciência de dados, entendeu? Não é big data, é quando você tem poucos dados, vamos colocar lá o n menor do que 30, é utilizar esses modelos, né? Modelos lineares, curvilineares, ou pegar um curvilinear, transformar num linear e tentar trabalhar em cima dele. Então a ideia é passar alguns desses pressupostos para colocar para vocês, ó, o R está trabalhando no fundo, o que o R está fazendo é isso aqui, ele está calculando isso daqui. Tá? É mais ou menos isso, tá? Bom, por uma solução de sistemas lineares, a gente resolve isso daqui, aí eu vou abreviar. Cadê o mouse? Ah, não está aqui. Por uma solução de sistemas lineares, o que é um sistema linear? Um sistema linear é um sistema em que eu tenho uma expressão aqui e uma expressão aqui embaixo. Posso ter várias expressões. Tá? Posso ter várias, por exemplo, expressões aqui em cima e embaixo. Aliás, quando a gente fala, por exemplo, em ajuste linear de dados, quando você tem um YI aqui e um XI aqui, veja que é como se eu tivesse vários YIs e vários XIs até completar todo o elenco dos meus dados, né? Que são os meus vetores. Então, é por isso que um sistema linear, que é um sistema dessa natureza, relembrando, um sistema linear ele é linear quando os parâmetros variam linearmente com a variável independente, ou seja, A e B estão variando linearmente com o x. Também.
eu posso resolver com um conjunto de equações. No caso específico, a equação que fecha esse sistema é essa daqui, ó. É A vezes N mais B vezes somatória de X é igual a somatória de Y. Então isso aqui é uma expressão e a outra é A vezes somatória de X. Esse N não ficou legal. Tá? A vezes somatória de X mais B, que multiplica a somatória ao quadrado de X, vai ser igual a somatória de x, y. Então isso aqui são duas expressões, têm as suas origens, obviamente que eu não vou deduzir essa loucura, mas é deduzível, tá? É deduzível. Inclusive essa expressãozinha aqui, ó, é sobre x, é x ao quadrado sobre n, esse é x ao quadrado menos, entre parênteses, somatória de x tudo ao quadrado sobre n, essa expressão aqui é uma expressão deduzível, até fácil de se deduzir, sabe? Mas o nosso objetivo não é esse, não é uma aula, não é aula de estatística. A gente tinha mencionado numa determinada aula, agora já não me recordo qual, que você tem formas de solucionar sistema linear, e uma forma é no braço. Uma forma é no braço. Você vai lá no braço, quando a gente trabalhou com tampão, a gente resolveu um sistema linear no braço, que era o seguinte, como é que era? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Nossa, agora não estou lembrando do sistema linear para tampão. Era esse mais esse. Número de mols de base mais número de mols de ácido conjugado vai ser o número de mols de tampão. Então essa aqui é uma função, uma expressão. Aí você tem uma segunda expressão que é em função das proporções que se deseja, que no caso você utiliza a equação de Henderson-Hasselbalch, lembra disso? Então pH vai ser igual a pK mais log de A sobre D. Não vou também ficar falando sobre isso, mas isso gerava uma segunda expressão que você combina as duas expressões e você tem um sistema linear. Só que você tem uma forma de solucionar isso daqui por matrizes. A forma de você solucionar aqui é por matrizes, tá bem? E você soluciona isso por matrizes de uma forma bastante elegante, que é o seguinte, ó. Uma matriz dessa natureza aqui, ó, N. Lembrar que matriz você tem linhas e colunas, tá bem? Você tem linhas e colunas. Somatória de x aqui, somatória de x aqui, somatória de x2 aqui, vezes os meus parâmetros aqui, ó, A e B, tá? Vai ser igual a somatória de y, somatória de xy. Tá? Então isso aqui é uma matriz, tá? Isso aqui é uma matriz de duas colunas e duas linhas. Isso aqui é um vetor, ou uma matriz única de uma coluna apenas, ou um vetor, né? E aí aqui é onde estão os parâmetros em cócoras que eu usei. E aqui eu tenho uma outra matriz também, ou vetor coluna. Depende de como você trabalha. Bom, eu quero solucionar, então vamos dizer que isso aqui seja igual a A. Tá? Veja que isso aqui é igual a P. Veja que isso aqui é igual a X. Então como é que eu solucionaria esse meu B? B vai ter que ser igual a X sobre A. E basicamente, a gente está trabalhando com matrizes, vai ser x vezes a menos 1. Tá? Lembrando que esse menos 1 para matrizes aqui é a chamada matriz transposta. Aqui. Nossa, caiu para cá. Não, tudo bem, sem problema. Tá? É a chamada matriz... Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Matriz transposta. Tá certo? E veja, aqui está o modelo linear, né? Aqui a relação é linear, né? Os parâmetros B estão variando com x linearmente em função dessa matriz A. Basicamente, se eu tenho essa expressão aqui, eu consigo resolver A. Então, eu posso dizer assim que, portanto, a minha matriz AB, o meu vetor coluna B, vai ser igual à minha matriz N é x, e aqui somatória de x, somatória de x2, menos 1, ou t, às vezes aparece um t aí, viu? T de transposta, em vez de aparecer menos 1.
como estou fazendo lá, vezes x, ou seja, vezes somatória de y, somatória de y, somatória de x, tá bem? Então, com isso aqui, ó, para não dizer que não falei das flores, como diria o Geraldo Vandré, para não dizer que isso não ficou colorido, eu tenho isso daqui. Então, essa transposta de A, o produto dessa transposta de A por x me dá os parâmetros AB, tá bem? Então, vamos ver aqui no tempo que eu tenho aqui, para ver, nós temos aí 15 minutos, beleza. Então, nos próximos 10 minutos, a gente faz isso aí no R, beleza? No RStudio. Então, vamos lá. Vamos usar um exemplo simples que deu para fazer isso. Eu vou para cá o R aqui já está aberto, beleza? Vamos fazer um exemplo bem simples. Vamos tentar ver quais são os parâmetros, qual que é a minha ideia aqui. Tentar resolver por matrizes, por técnica de mínimos quadrados, por mínimos quadrados eu vou utilizar uma solução para o sistema linear entregando matrizes, tá bem? Mas eu poderia, como eu disse, também fazer por somatórias, por quantidades, valores, um trabalho de somatória. Agora esqueci uma outra palavra que isso pode vir a substituir. Vou pegar um exemplo simples aqui. Bom, agora eu vou precisar menos do quadro e mais do teclado. Tá, vamos pegar um exemplo simples. Eu já botei isso. Bom, encaixei aqui. Vamos pegar um exemplozinho bem simplesinho. Um exemplozinho bem simplesinho como vamos dizer que eu tenho o meu x, tá, como sendo igual a C, vamos colocar, aquela história de vetor. Vamos colocar só 3 elementos, 1, 2, 3, para a gente não ficar perdendo muito tempo e não ter muita dor de cabeça. Vamos colocar o nosso y aqui, também com números mais simples, como por exemplo 1, 3 e 6, tá bem? 1, 3 e 6. Então é isso aí que eu tenho, ó. Então se eu plotar isso daqui, ó, ploto x por y, eu vou ter esses valores aí, né? Fazer regressão linear, ou ajuste linear, ajuste ao modelo linear com 3 pontos com perdão da palavra, sacanagem, né? Com perdão da palavra é realmente sacanagem. Mas existe, viu? Existe publicado artigos em que o sujeito faz com 3 pontos. Porque, na verdade, o pressuposto do modelo linear, como a inclinação ela não varia ao longo dos dados da variável independente, basta 2 pontos, né? Bastaria 2 pontos. Então, por exemplo, se eu sei que o modelo é linear, eu faço uma triplicata de uma região embaixo, uma triplicata de uma região em cima, eu tenho com 6 pontos, eu faço uma reta. Aqui vai ser diferente, né? Eu faço uma reta assim, ó. Eu faço uma reta e essa reta é estatisticamente confiável, mesmo tendo 2 pontos em triplicata, porque o modelo linear é esse. É claro que dependendo para a revista que você vai publicar, você vai conseguir isso não, mas conceitualmente é possível. Bom, então a gente estabeleceu isso daqui, tá bem? Então o que a gente quer fazer? A gente quer, na verdade, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar isso aqui. Então nós precisamos desses valores aqui, ó. A gente precisa do valor de n, somatória de x, somatória de x2, definidos isso numa matriz. Então vamos definir isso numa matriz, tá? Vamos chamar então A, que é a nossa matrizona, né? O código de matriz para o R vai ser matriz. Eu abro e aí, como eu vou colocar esses dados todos, eles é um vetor, que depois ele se transforma em matriz, mas é um vetor de certa forma. Então eu tenho que colocar o C também, tá? E aí eu vou colocar aqui dados. Bom, que dados que eu vou colocar? Ora, eu vou colocar os dados que representam... cadê meu bichinho aqui? Os dados que representam aqui, ó, o N. Qual que é meu N? Número de elementos. Vamos gravar aqui, ó. N é o número de elementos. Aqui eu tenho um somatório de x e no fim eu tenho um somatório de x2. Então se eu voltar aqui, N é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho ali em cima? Eu tenho 3 elementos. Putz, beleza, eu tenho 3 elementos. Somatória de x2. Bom, somatória de x2, eu tenho 3 elementos aqui. Então eu tenho elevar ao quadrado, né? Então eu pego 1 mais 4 mais 6. x2, somatória de x2. Peraí. Tem que deixar isso claro. Somatória de x. Não é somatória de x2, é somatória de x.
Então eu pego 1 mais 2 mais 3, 6. Beleza, então eu tenho 6. 1 mais 2 mais 3, 6. Certo? Tá. Aí eu tenho outro elemento, só voltando, somatória de x também. Opa, menos mal. Então eu tenho 6 também. Beleza? E o outro elemento que eu vou ter aqui vai ser o meu somatória de x ao quadrado. Então eu pego x ao quadrado, elevo e somo todos, né? Então eu vou pegar 1 mais 1 mais... Não, peraí. Somatória de x ao quadrado. Beleza, somatória de x ao quadrado. Então eu tenho... eu estou olhando o y, mas na verdade é x. Desculpa aí, foi mal. Então eu tenho x ao quadrado. 1 mais 4, que dá 5, mais 9, não é isso? Ao quadrado, que dá 14. Então dá 14. Então tem 14. Então esses são os meus elementos supostamente buscados a partir dessa matrizona A aqui, tá bem? Certinho? A gente definiu essa matriz, só que a gente tem que estabelecer como é que ela vai ser. Ela vai ser uma linha com 4 elementos, vai ser uma coluna? Não, ela vai ser número de linhas vai ser igual a 2, e eu digo que por linhas, eu quero separar isso aqui por linhas, tá bem? Então eu dou Enter aqui, vamos confiar no meu A está aqui, ó, 3, 6 e 14, certo? Beleza. O outro valor que nós temos aqui é o B. Então o B eu preciso da somatória do Y e da somatória do produto XY. Então vamos lá. Então somatória de Y, vamos chamar então de B. B também vai ser uma matriz, tá certo? B vai ser uma matriz, só que ela vai ter só dois elementos. Como é que é? Somatória de Y, né? Somatória de Y. Então somatória de Y vai ser 6, 3, 1, 10. 10. Beleza, 10. Vamos voltar de novo para ficar claro, somatória de XY, ou seja, eu pego o produto, depois eu somo todo mundo, né? Então o produto vai ser, aqui vai dar o produto XY, vai dar 1, depois 6, depois 18, né? Então vai dar 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, desculpa aí os dedinhos, então vai dar 25, 10 e 25. Essa daqui, então eu tenho N col, porque é uma coluna, né? Eu vou ter isso aqui como uma coluna, veja, vou ter isso aqui como uma coluna. Então, N col igual a 1. Acho que eu nem preciso dizer que eu vou fazer by row, by col, porque isso aqui é direto. Então, vamos testar meu B. Beleza, tá aí. Ótimo. Como que eu faço agora essa regressão? Ou como que eu obtenho os parâmetros da reta, né? Como que eu obtenho os parâmetros da reta, o intercepto e a inclinação dela, a partir desse tratamento aqui? Eu faço a transposição dessa matriz A, aqui, gordona, tá? Matriz A, e multiplico pela B, por B. Então, vamos lá. Então, lembrando o comando, solve é o comando que te permite no R dar a transposição da matriz. Desculpa, não é a transposição da matriz, é a matriz inversa, tá? Não é matriz transposta, matriz inversa, não é transposta. E aí eu vou multiplicar por B, só isso, né? Na hora que eu dou Enter, acontece o quê? Acontece um erro. Por quê? Porque se você lembrar, não pode ficar matriz você não multiplica a esmo. Existem condições, como matriz quadrática, por exemplo, que pode possibilitar isso. Então você precisa usar um comando no R, que são os asteriscos aqui, ó, esses asteriscos aqui, tá certo? Asterisco? Não, percentual. Você coloca o símbolo percentual entre os produtos, tá bem? Então vamos ver o que a gente obteve aqui. A gente obteve 1,7, 1,67 e 2,5, correto? Então esse é o resultado, supostamente, da solução matricial por sistema linear, ou por sistema de equações lineares, dos dados que eu pretendo que seja ajustado ao modelo linear. Vamos ver se isso aqui bate. Como que o R, né, como que no RStudio, como que no R a gente faz a regressão linear? A gente faz assim, ó, LM, lembra? LM, Y, o que é meu Y? Meu Y é aquele cara que está, eu apontei o dedo aqui, vocês não estão enxergando, obviamente. Meu Y está aqui, né, meu Y está aqui, né, e meu X está aqui, né. Então eu tenho LM, Y, X, só isso, não preciso fazer mais nada. Se eu der o Enter, capite.
Então veja como que o R trabalha, por matrizes. Então esses comandos que a gente dá, que aparecem como caixa preta, em que você coloca o comando de regressão linear, e ele opera com esse comando de regressão linear, ele opera por um cálculo matricial interno, de sistema linear resolvido, resolvido dessa forma. Tentei achar uma palavra bonitinha, mas não achei. Tá certo? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Inclusive, se a gente colocar aqui um AB-line, aqui, eu não sei se o AB-line vai funcionar, porque o AB-line está ligado a modelo. Ele vai falar assim, ó, confusão que deu. Ele vai falar assim, ó, eu não posso, eu tenho que estabelecer qual que é o modelo. Lembra disso? Para isso eu posso dizer assim, tenho A e B aqui em algum lugar? Não, não tenho minúsculo. Então eu tenho, por exemplo, eu recupero aqui o meu comando e digo que A vai ser igual a isso. Então agora eu posso fazer um AB-line do A, que A vai ser o meu modelo linear. Então você vê o ajuste linear acontecendo ali no canto. Tá bem? Então era isso que eu tinha passar o recado para vocês. Ou seja, técnica de mínimos quadrados, a técnica de mínimos quadrados para modelos lineares. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar a técnica de mínimos quadrados empregadas para modelos não lineares, que foi aquilo que a gente fez também, que vocês fizeram, ou estão fazendo, né, para quinta-feira, estão fazendo, que é o ajuste não linear, é quando você pega a curva todinha sem precisar fazer linearização. Tá? O problema, a linearização, problemas que envolvem a linearização, alguns deles até a gente chegou a mencionar, quando a gente estava mexendo usando o RStudio para fazer simulação de dados de interação de ligante-proteína, que é a dispersão de dados, né? Então você deve ter visto, se não viu, pega lá o script que está disponível, ou volta no vídeo para você ver. A dispersão de dados de um ajuste do tipo duplo recíproco é gigantesca. Quando você pega uma dispersão, por exemplo, de scatter, ou seja, tentativas de linearização de expressões que são curvas, costumam dar espalhamentos de pontos. Esses espalhamentos, não de pontos, espalhamentos de erros. Os erros, e esses erros precisam ser corrigidos por pesos. Tá? Esses erros obrigatoriamente precisam ser corrigidos por pesos. Aliás, deixa eu ver se eu consigo retomar por aqui. Eu não sei se não deveria ser um assunto aqui colocado, mas quando a gente observa assim, ó, eu vou colocar uma adendo aqui, ó, se você tiver que empregar pesos, né, a correção de pesos, para diminuir o efeito de dispersão dos erros obtidos por modelo linear, aquele modelinho que a gente tem assim, ó, somatória de OBS menos teórico ao quadrado, que os algoritmos tendem a fazer isso, na verdade você computa aqui com um peso. Você multiplica aqui essa função, na realidade a multiplicação não vem por aqui. Você multiplica aqui por um peso, tá certo? E muitas vezes esse peso, ele é nada mais nada menos do que o recíproco do quadrado da variância dos dados, tá certo? Muitas vezes você resolve a dispersão dessa forma como alguns algoritmos o fazem, tá bem? Então, vamos parar de tagarelar e encerrar por aqui.